A BlackRock e a Nasdaq querem lançar o derivativo conhecido como opções em Ethereum, que seriam do seu fundo de investimento, o fundo de Ether. Mas antes, posso te servir um cafezinho? Esse café, hein? Antes que eu esqueça, aproveita e se inscreve no canal, ou siga aonde quer que você esteja me ouvindo agora, @dinheiro na conversa. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, que você já deve ter ouvido falar em algum lugar dessa terra, né? E a Bolsa de Valores americana, a Nasdaq, as duas empresas, né, planejam lançar opções de investimentos para o fundo de Ethereum, o ETF, que negocia diretamente a criptomoeda Ether, né? Para quem não sabe o que é ETF, já contei aqui no episódio 3, corre lá depois desse, tá? Segundo um documento enviado para a Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos, a SEC, né, a BlackRock e a Nasdaq propuseram uma mudança de regra para permitir que opções para o seu fundo de investimento, o seu ETF de Ether, sejam listadas e negociadas. Você conhece o mercado de opções? Já ouviu falar? Uma opção no mercado financeiro é bem o que a palavra diz, é uma escolha mesmo, uma alternativa, mas de maneira simples. Uma opção é uma espécie de derivativo. Derivativo? Porque é um tipo de investimento que deriva de um outro ativo, geralmente de um ativo original. Original? O que eu quero dizer com isso é, no mercado de ações, por exemplo, nós temos obviamente as ações, certo? Os derivativos de uma ação na Bolsa de Valores, por exemplo, são instrumentos de investimentos que utilizam como base o valor de uma ação. E os derivativos, eles não são só de ações. Nós temos outros tipos de derivativos. Podem ser de qualquer coisa negociada, tá? Os derivativos não é só de ação, como eu falei. Pode ser de commodity, enfim, até mesmo de criptomoedas. Há muitos derivativos. Hoje nós falaremos apenas de um desses tipos de derivativos. O derivativo chamado opção, como eu falei no começo. Mas afinal, o que é essa tal de opção, né? Imagina que vai ter um grande show de um cantor ou cantora que você gosta aí na sua cidade, bem pertinho da sua casa. E por coincidência você conhece o dono do show. Olha só que beleza. Logo, você já vai pedir ingresso para ele, né? É óbvio que você deve ter pensado isso. Porém, ele fala para você que não pode dar os ingressos porque ele tem uma parceria com uma outra empresa que não permitiu dar os ingressos a ninguém, nem mesmo para eles, que são os executivos da empresa. Mas o dono faz uma proposta para você. Afinal, ele te conhece há muitos anos, né? Aí ele diz o seguinte: eu ainda não sei quanto vai ser o preço do ingresso. Ele fala para você, não sei quanto que vai ficar esse preço do ingresso ainda, a gente precisa ver como que vai estar a demanda e tal. A gente tem uma estimativa aqui na cabeça nossa, mas a gente não sabe como vai ser. Nossa estimativa hoje aqui é de R$50, né, que vai ser esse valor de ingresso. Mas como eu disse, meu amigo, eu ainda não sei qual que vai ser esse preço oficial. A gente precisa ver a demanda das pessoas, né, para a gente decidir aí, eu com a outra empresa lá. Mas eu vou fazer uma proposta para você aqui, tá? Se você pagar 10% do valor desses R$50 que a gente está pensando que pode ser o preço lá na frente, eu deixo para você esse preço do ingresso, pode ser? Mesmo que o preço não seja lá na frente R$50. Quando a gente souber da demanda, né, e aí de repente o preço não for, ou enfim, independente do que aconteça, eu vou te vender esse ingresso a R$50. Aí você decide se vai querer ou não, na hora que sair o preço oficial. Até porque você já está pagando aqui 10% do possível preço, né, que pode ser lá no futuro. Então eu já deixo para você no futuro esse preço. Vai ser R$50 para você, e você já está me dando 10% aqui do valor, certo? Porém, caso o preço seja mais barato que o preço aqui que a gente está combinando, vai ter que ser esse preço que a gente está combinando, viu? Porque eu vou ter que avisar outra empresa lá e tal, que eu vou estar fazendo essa venda aqui antecipada só para você, quebrando esse galho, né? A gente já está combinando, você está pagando 10% aqui do ingresso e tal. Então, né, tô te vendendo de forma exclusiva, vai ser R$50 para você. Se lá na frente for menos, infelizmente a gente não pode mudar, já vai estar combinado em contrato aqui bonitinho, tá bom? Bom, aí você pensa, né?
você quer muito ir nesse show, né? Você fica pensando ali, então você topa, né? Nesse momento, você adquiriu o direito de comprar esse ingresso lá no futuro por apenas 10% do seu custo original. Você pagou 10% para o dono do show de R$50, que você combinou com ele, que para você vai ser R$50, já está fechado. E você já pagou 10%. Ou seja, você tem um pedaço do ingresso com você, que não é o ingresso todo ainda, né? Enfim, esse pedaço do ingresso, ele é um derivativo, certo? Porque esse pedaço do ingresso que você pagou 10% deriva do ingresso original. Por isso, ele é um derivativo. E essa modalidade de derivativo é chamada de opção, porque você adquiriu uma opção de compra, certo? Você adquiriu uma opção de compra, o direito de comprar lá no futuro, caso o preço seja R$50, certo? Independente, vocês já combinaram que você só vai pagar R$50, sendo R$50 ou não. E para tudo aqui o nosso raciocínio, só para avisar que é um resumo, tá? Bem inicial aqui, bem do zero, porque a gente não falou sobre esse tema ainda, né? Mas aos poucos a gente vai avançando. Então, resumindo, você pode pensar no mercado de opções como se estivesse reservando o direito de comprar ou vender um ingresso de um show. Você não é obrigado a ir a esse show, mas paga um valor para garantir que, se decidir ir, pode comprar ou vender o ingresso para uma outra pessoa. Esse valor que você pagou, os 10% do ingresso, é o que a gente chama no mercado de opções de prêmio. O preço do ingresso que foi combinado antes com o dono do show é chamado de preço de exercício. Se o ingresso ficar mais caro que os R$50 que você combinou, você pode comprar pelo preço antigo e lucrar, né? Porque, evidentemente, você vai estar pagando só R$50 e até mesmo vender para uma pessoa aí mais caro, né? Se o ingresso ficar mais barato, você não é obrigado a comprar o ingresso, né? Se falar, ficou muito barato, ninguém vai nesse show, né, e tal, aí você só perde o valor da reserva, que foi só 10% de R$50. O mercado de opções, ele funciona assim, dessa forma. Te dá flexibilidade sem a obrigação de agir, sem a obrigação de você comprar uma ação inteira. E isso também permite que você controle o seu risco ou busque lucros. Eu vou te explicar. E, gente, a quantidade de coisas que se pode fazer com um instrumento de investimento desses, uma opção, né? Olha, realmente são muitas opções. Brincadeiras à parte, no mercado financeiro se utiliza esse instrumento para diversos fins, tudo de acordo com a estratégia e objetivo de quem está investindo. Um uso muito comum é feito para proteger o seu capital de uma grande queda, como uma proteção, enfim, é um outro universo à parte dentro do mercado de renda variável que também é mesclado com o de renda fixa, mas não vou complicar muito aqui não, dependendo da operação, né? Mas de forma simples, a ideia da BlackRock em lançar opções do seu ETF de Ether é oferecer uma maneira mais acessível e flexível para que os investidores possam investir em Ethereum diretamente e, ao mesmo tempo, se protegerem de oscilações nos preços das criptomoedas, usando essas opções como uma espécie de seguro para os seus investimentos, que é mais ou menos como eu falei, um dos usos que eu falei, né, de utilizar como proteção. O cara comprou o fundo da BlackRock e, ao mesmo tempo, compra uma opção de venda no mesmo valor. Para caso o valor da cota do fundo que ele comprou, porque ele comprou acreditando que o fundo da BlackRock vai subir, que o Ether vai subir, né? Mas caso o Ether caia muito, né, caso vá para a direção contrária do que ele pensou, ele está garantido na outra ponta, porque ele comprou uma opção por um custo muito menor de Ether, mais uma opção de venda, que é basicamente o contrário, tá? A opção de compra e opção de venda, a opção de venda é basicamente o contrário. Pode até parecer meio maluquice a gente falar de opção de venda, para quem não conhece o assunto, mas é só pensar no contrário. Como sempre, tudo aqui é bem resumido, bem resumidinho, é só um resumo. O ETF de Ethereum da BlackRock foi aprovado em maio desse ano, né, junto com os outros 8 fundos semelhantes de Ether. E ele começou a ser negociado no mês passado. Agora, as propostas para lançar as opções, os derivativos, né, as opções de Ethereum, vai ficar aberta aí para comentários, enfim, até por mais ou menos 21 dias, né?
Uma decisão final da SEC, o regulador americano, sobre esse assunto pode ser provavelmente tomada no início de abril de 2025, segundo o analista da Bloomberg Intelligence, o James Seyfarth. E você conhecia o mercado de opções? Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até o próximo.